Bom dia, Morning Call dessa terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. Nos destaques do dia, a inflação francesa subiu de 7 para 7,2% em fevereiro, quando era esperada uma estabilidade na variação. Na Espanha, os preços ao consumidor subiram de 5,9% para 6,1% na comparação anual em fevereiro, acima dos 5,7% esperados pelos analistas de mercado. No Brasil, o destaque segue para a discussão sobre a reoneração de combustíveis. A decisão final deve ser tomada hoje, mas o jornal Valor Econômico fala em volta de 75% dos tributos sobre a gasolina e 25% sobre etanol, porém com ganho fiscal de 28,8 bilhões, equivalente à reoneração total de ambos os combustíveis. Segundo o ministro Haddad, a Petrobras poderia contribuir para fechar essa conta de reoneração usando um colchão dentro do preço de paridade internacional, que continuaria sendo respeitado. A ideia do novo modelo é fazer uma reestruturação ao longo da cadeia produtiva para penalizar menos o consumidor final. Em relatório divulgado ontem, nosso time de análise de ações estimou que o preço da gasolina praticado pela Petrobras estaria 10% acima do PPI. Os mercados no Brasil, depois de flutuar entre ganhos e perdas, o Ibovespa encerrou a última segunda-feira de fevereiro aos 105.711 pontos, com leve baixa de 0,08%. Já o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,21, em alta de 0,16%, enquanto as taxas futuras de juros fecharam em queda, com os agentes reagindo à confirmação do Ministério da Fazenda de que a reoneração dos combustíveis está plenamente garantida. Os agentes financeiros avaliam a notícia como a primeira vitória do ministro Haddad sobre a ala política do atual governo, em meio às indefinições ainda pendentes sobre a nova regra de gastos para o país. Sobre a inflação na França e Espanha, que vieram mais altas que o esperado para fevereiro nessa terça-feira, elas aumentaram a pressão sobre o Banco Central Europeu para entregar mais aumentos nas taxas de juros, potencialmente pesando no crescimento da região. Outro aumento de 0,50 pontos percentuais nas taxas na próxima reunião do BCE em meados de março é amplamente esperado, e os mercados estão atualmente precificando outros 0,75 pontos percentuais de aumento até o terceiro trimestre de 2023. Nessa terça-feira, as bolsas internacionais iniciaram o dia em baixa, com o índice futuro S&P 500 em queda de 0,1% e as bolsas europeias em queda de 0,4%. Nos Estados Unidos, investidores aguardam os indicadores de atividade em fevereiro, com destaque para o ISM de Chicago e a confiança do consumidor, que medem a força da economia e as chances do Fed decidir por um aumento das taxas de juros. Na Europa, os mercados europeus recuam em linha com o pré-mercado de Nova York após os ganhos de ontem, com a atenção voltada para mais dados de inflação que serão divulgados até quinta-feira, fornecendo pistas adicionais sobre a trajetória de juros na zona do euro. Na China, o índice Hang Seng encerrou o dia novamente em queda, terminando o mês com o pior desempenho de fevereiro desde 1982. Além disso, os investidores também aguardam os dados do PMI da China no final da noite, que podem influenciar as commodities. A Klabin, maior produtora brasileira de embalagens em papel, foi incluída pelo terceiro ano consecutivo no ranking global de sustentabilidade, organizado pela S&P Global. A empresa aparece como a única companhia da América Latina entre as top 1% S&P Global ESG Score, categoria que reúne as empresas que obtiveram melhor desempenho em cada setor. E por fim, esse é o nosso Morning Call. Tenham todos um ótimo dia e bons investimentos.